Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo que vai impactar a sua vida. Como você se encontrar pessoalmente com Jesus, né? Como você fazer para conversar pessoalmente com Jesus. Bom, eu tive já alguns encontros pessoais com ele. Fernando, peraí, isso é mentira, né? Como é que você se encontrou pessoalmente com Jesus? Você é o quê? Você é santo? A gente tem essa falsa ideia. Mas que na realidade, qualquer pessoa, independente de ser santo ou não, qualquer ser humano, ele pode se comunicar sim com Jesus. Eu vou explicar a você isso direitinho. Não só como qualquer pessoa, até mesmo uma pessoa falível, cheia de imperfeições como eu, pode se encontrar com Jesus ou como você, mas também como você fazer, né? De que forma, como você facilitar esse processo. Antes de eu começar a explicar, eu gostaria de pedir a você que deixasse um likezinho, se inscreva no meu canal. Nós estamos nos aproximando agora de 1.000 inscritos, então tudo vai mudar depois de 1.000 inscritos. Então, sua inscrição é importante. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, se você gostar, ok? Então, vamos lá. Como você se encontrar pessoalmente com Jesus? A primeira coisa importante, né? Eu vou fazer uma pergunta a você que vale US$ 1 milhão, né? Aquelas perguntas, uma pergunta dificílima que vale US$ 1 milhão. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Aí talvez você diga, quando a gente faz essa pergunta, quais foram as últimas palavras de Jesus, a pessoa pensa logo na crucificação. Aí talvez pense, Pai, perdoai que eles não sabem o que fazem, né? Ou quando disse para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Todo mundo pensa na crucificação. Bom, as últimas palavras de Jesus, aliás, os últimos momentos de Jesus não foram a crucificação. É uma ilusão a gente acreditar isso. A nossa mente vai direto para a crucificação. Não foi. A crucificação ela foi o penúltimo capítulo. As últimas palavras de Jesus foram ditas quando ele estava na Galileia, ressuscitado, ascendendo, subindo aos céus, que tinham mais de 500 pessoas, 500 discípulos, apóstolos, e ele disse essas últimas palavras. Sabe quais foram as últimas palavras dele? Ele disse simplesmente: até o final dos tempos eu estou com vocês. Eu estou com vocês até o final dos tempos. Veja bem, preste atenção ao tempo verbal. Ele não falou até o final dos tempos, eu estarei com você no futuro. Ele disse assim, até o final dos tempos eu estou com vocês. O que é que significa? Que na realidade ele não foi para canto nenhum. Tem outros vídeos meus que eu vou falar sobre a segunda vinda de Cristo. Mas isso é um paradoxo, porque na realidade, segunda vinda de Cristo é um termo pedagógico para mostrar que Jesus ele não veio, ele não vai voltar porque ele não foi para canto nenhum. Ele continua presente desde a ressurreição. É um fato. O próprio Diógenes Bon Giovanni, né, que é aquele estigmatizado que fala sobre a segunda vinda de Cristo, ele fala sobre isso, que Jesus não foi para canto nenhum. Ele está presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então não tem essa de segunda vinda de Cristo, é como aquela piada, né? A volta dos que não foram, né? No caso de Jesus vai ser exatamente essa, a volta do que não foi. Porque ele não foi para canto nenhum e ele fala no tempo verbal presente, até o final dos tempos. Você pode dar uma olhadinha na Bíblia lá, se você quiser. Até o final dos tempos eu estou com vocês, eu estou com vocês. Aí talvez você me pergunte, poxa, Fernando, mas como é que eu faço para encontrar pessoalmente com Jesus, né? Tem até uma história, eu acredito que seja uma história real, não é uma metáfora, que tinha um monge que o sonho dele era conversar pessoalmente com Jesus. E todo dia ele orava, e ele pedia para ver Jesus, que ele queria muito ver Jesus. E ele era um monge muito caridoso, ele vivia orando, ele fazia muita caridade. De manhã cedo, ele reunia os pobres na frente da igreja e distribuía pão, sopa, agasalho para uma grande quantidade de pobres, de famintos. Toda vez tinha um horáriozinho, vamos supor, 8 horas da manhã, não me lembro exatamente que horário, 8 horas ele reunia aquele grupo de pessoas e distribuía pão, agasalho, mas todo dia ele orava querendo encontrar Jesus. Aí uma vez ele estava na sacristia, estava trocando, botando a roupa dele de padre, né? E aí na sacristia, quando ele olha, adivinha quem que está lá na frente dele? Jesus.
Eles sentem uma alegria tão grande, uma aventura de ver aquela imagem, o próprio Jesus olhando para ele, aquela sensação de alegria, de bem-aventurança, de felicidade. E ele olha para Jesus e diz: que alegria, que coisa boa. Mas aí ele se lembra dos pobres. Ele diz: eita, os pobres estão me esperando, eu já estou atrasado, eles estão esperando para eu distribuir pão, para eu ajudar as pessoas. E aí ele disse assim a Jesus: Jesus, me perdoe, eu sei que o meu sonho sempre foi falar com você pessoalmente, mas eu não posso deixar os pobres esperando. Me perdoe, infelizmente eu tive esse sonho, mas eu vou ter que renunciar a ele. E aí ele saiu, né? Um pouco triste, mas foi cuidar dos pobres, foi dar comida, aí tinha uma pessoa ou outra precisando de conselho, de ajuda. Eu sei que ele passou o dia todinho ajudando os pobres. Quando ele chegou de noite, cansado, na igreja, que ele morava dentro da igreja, quando ele chegou lá, que chegou na sacristia, adivinha quem que estava lá? O próprio Jesus, ainda do mesmo jeito, esperando ele. E ele disse: Jesus, você aqui ainda? Aí Jesus disse assim: olha, meu filho, se você não tivesse ido cuidar dos pobres, eu não teria ficado. Mas como você foi, eu fiquei, né? E aí ele pôde dialogar pessoalmente com o próprio Jesus. Então, essa história, acredito que ela seja real, por quê? Porque vamos tentar entender como é que funciona uma entidade, um espírito que já está na quinta dimensão, como Jesus, como Maria de Nazaré, como São Francisco de Assis, como Santo Antônio de Pádua. Esses seres, eles têm uma coisa que a gente chama ubiquidade. Você já ouviu falar desse termo? Um termo difícil, né? Ubiquidade. O que é ubiquidade? Ubiquidade é a capacidade de se espalhar como uma estrela, né? Então é como se fosse o Sol. O Sol está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele se irradia. Assim é um ser como Jesus. Então ele pode estar em bilhões de lugares ao mesmo tempo. Ele pode falar com milhões ou até bilhões de pessoas facilmente, sabe? Para ele não tem dificuldade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então, se é assim, talvez você pergunte: se é assim, Fernando, por que eu não converso com Jesus todo dia? É uma resposta até um pouco agressiva, mas porque você não quer, porque nós não queremos, de verdade, né? Porque na realidade o que mais Jesus quer é conversar com a gente, é o contrário. Agora a gente precisa querer também. E como é que a gente faz para querer? A gente precisa afinar o instrumento. É como você querer assistir um canal na televisão e para você sintonizar a imagem, você tem que comprar uma antena boa, tem que botar uma antena boa, tem que sintonizar. Se for um Smart TV, você tem que ter um bom sinal de Wi-Fi para conseguir assistir aquele filme com a imagem maravilhosa, o som maravilhoso. Você precisa de um bom sinal de Wi-Fi, você precisa de uma boa antena. E é assim conosco. Mas aí eu vou falar um pouco sobre isso no final, a gente já está terminando, mas deixa eu falar da minha experiência, né? Com Jesus foram duas, né? Assim, bem importantes. Uma que eu tinha saído de um emprego e eu entrei no plantão como médico, e nesse plantão era um plantão muito agitado e com a gente não tinha horário de almoço direito, passava visita na hora do almoço, era um inferno, era um chama-chama. E eu não era acostumado a esse tipo de plantão, sempre dei plantões calmos. Sendo que eu tinha medo de perder esse emprego, porque era um salário certo na carteira, mas eu não estava aguentando mais aquele plantão. E eu aproveitei um final de semana para viajar, a gente foi para Fernando de Noronha, eu e minha esposa, e no caminho eu estava muito atribulado. E eu pedi a Jesus, eu disse: Jesus, me dá um sinal, me dá uma orientação, o que é que eu devo fazer com esse plantão? Eu devo pedir demissão, eu devo deixar para lá já com o plantão tão sobrecarregado, mas eu tenho medo de passar necessidade e privação material, né, já que eu vivo do meu salário. Eu tinha outro plantão, mas tinha que ter a renda, né, e eu não sabia o que fazer. E aí teve uma hora que eu fui para a praia, e na praia eu aproveitei para dar um mergulho, o mar estava bem calmo. E aí eu deitei no mar, né, na água, fiquei boiando, a água estava bem calma. E na hora que eu fiquei boiando, eu aconselho você a fazer isso também, né, eu fiquei olhando para o céu e fiquei olhando para o sol também. E aí teve uma hora que eu me senti um só, com o sol, com o céu, com o mar, como se não houvesse limites, como se eu fosse uma unidade com a natureza. E nessa hora me vieram vários insights, onde eu senti claramente, né, a intuição, através da intuição, não foi uma voz audível, mas através da intuição, Jesus me dizendo assim: olha, Fernando,
a vida, o seu trabalho, o seu emprego é como o mar, é como a praia. Muitas vezes você vai com a intenção de mergulhar na praia, né? De dar aquele mergulho, mas o mar está seco, a maré está seca, está baixa. O que é que você faz? Você muda seus planos e você aproveita para fazer uma linda caminhada na praia, pisando na areia fofa, né? Descalço. Outras vezes você vai com a intenção de caminhar, mas a maré está cheia. E aí o que é que você faz? Em vez de caminhar na praia, você mergulha no mar e aproveita o mar. Outras vezes tem ondas. Você pode surfar ou pode brincar de jacaré com as ondas, brincar com as espumas das ondas, né? E outras vezes o mar está calmo, sem onda, e você aproveita como agora para poder boiar. Então, quando você for trabalhar, não se preocupe se o plantão vai estar agitado ou não. Se comporte como se estivesse diante do mar. Simplesmente se entregue e dê o seu melhor. E eu fiz isso durante um tempo, depois eu pedi demissão desse emprego, comecei a trabalhar como terapeuta no consultório e graças a Deus foi maravilhoso. Né? Então eu recebi essa primeira mensagem. Talvez você diga assim, Fernando, grande coisa, mas você não viu o homem pessoalmente, não palpou ele, não enxergou. Mas é isso que eu estou falando para você. A gente vai se comunicando com Jesus de acordo com as possibilidades que a gente dá. Eu tinha orado bastante essa semana e facilitou para que eu entrasse em contato. Hoje eu acabei de ter outro, esse bem mais nítido. Eu fui dormir, dei plantão ontem, estava cansado agora de tarde. E aí, no sonho, eu ia gravar um vídeo. E nesse vídeo, por isso que eu estou gravando esse vídeo agora, eu fazia uma pergunta. Eu dizia assim, eu quero saber pessoalmente, agora veja que atrevimento. Eu quero saber pessoalmente de Jesus, não quero a resposta de nenhum mentor, tenho meu guia espiritual, tenho o Roger, que é um padre franciscano que me ajuda. Mas eu digo assim, eu não quero saber a resposta de ninguém, eu quero saber do próprio Jesus, em pessoa. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Como é que a gente lida com as questões materiais? Porque, logicamente, que nas religiões, aí a gente vê muitas religiões pregando desapego, Jesus dizendo que a gente não deve dar valor a nada material na Bíblia e tudo, né? O rico não vai para o reino dos céus, né? Mais fácil camelo passar por agulha, aquela história toda. Por outro lado, agora no século XXI, a gente vê muitos livros que falam que sim, você tem que ter prosperidade, você tem que correr atrás, você tem que ter a lei de atração e pensar no carro, numa casa, em coisas materiais. E você fica meio perdido nesse fogo cruzado, porque se as religiões elas pregam a pobreza e o desaprego, quer dizer, as religiões não, uma religião específica, que você deve saber qual, prega muito essa coisa de pobreza, de que ser pobre é uma virtude. Por outro lado, os livros de autoajuda, a lei de atração, fala muito nessa coisa de prosperidade mesmo, de que você pode ter tudo, você pode ser uma pessoa espiritualizada e ter coisas materiais. E eu queria fazer essa pergunta diretamente a Jesus. Então, no sonho, Jesus ele me coloca uma imagem, eu vejo como se fosse um filme de 3 dimensões, né? Onde eu estava na praia com ele, agora sendo que eu não tinha esse corpo, eu era criança. E eu tinha mais ou menos 3 ou 4 anos. Inclusive o sonho era tão nítido que nessa idade meus cabelos eram loiros. Então eu estava de calção de praia e cabelo loirinho brincando com Jesus na praia. E aí Jesus ele estava trajando uma roupa de linho branco e ele ficava catando, como é que se diz, conchinhas coloridas para mim. Aí ficava catando conchinhas, né? Fazendo uma coleção de conchinhas, várias conchas de vários tipos que a gente encontrava na beira-mar. E ele me mostrava um castelo de areia que a gente tinha feito, um castelo bem grande, bonito, bem feito, de areia. Então ele dizia assim, olha meu filho, os bens materiais é como você brincar na praia, não tem nenhum problema, você pode construir seu castelo de areia, você pode colecionar conchinhas, mas você tem que ter a noção que tudo é impermanente. O mar depois vai avançar e vai destruir o castelo de areia e vai levar as conchas, mas está tudo bem. Então, você ter seu carro, sua casa, seu apartamento, você pode ter tudo isso, não há nenhum problema. O que você não pode fazer é você se apegar, porque se você se apegar ao castelo de areia que o mar vai avançar e destruir, você sofre depois. Então você ter consciência de que tudo não passa de uma grande brincadeira à beira-mar. Ele me falou isso no sonho. Eu acordei. Quando eu acordei, eu digo, eu vou gravar esse vídeo e contar às pessoas. Mas aí, como é que eu fiz para ter esse sonho, né? Eu venho, ontem mesmo eu consegui meditar 2 vezes, né? Normalmente eu tenho meditado só uma vez por dia. Ontem eu me organizei, eu digo, vou meditar 2 vezes. Aproveitei ainda, fiz minhas orações pelos meus pacientes intercessórias. Aumentei meu padrão vibratório através de orações intercessórias e meditação. E aí facilitou.
Então é tão simples. O que você precisa fazer é só aumentar o seu padrão vibratório para ouvir diretamente Jesus e depois invocá-lo. E como é que você aumenta o padrão vibratório? Você aumenta através de meditação, de oração, de prece intercessória, pedindo pelas pessoas doentes, pelas pessoas que você quer ajudar. E aí você passa a vibrar e evitando também assistir mídia, né, televisão, notícias ruins de morte, de política. Evita tudo isso, eu também tenho evitado. E aí você aumenta o padrão vibratório, é só invocar, dizer, ó, Jesus, eu quero falar com você, eu quero saber a resposta sobre tal coisa, né? Eu quero saber tal coisa, até mesmo pedir dinheiro. Teve uma vez que eu estava precisando de R$ 3.000 para cobrir o cheque especial, só ia receber dinheiro com 15 dias, e eu estava preocupado, e eu dizia assim a Jesus, Jesus, me desenrola R$ 3.000 aí para mim, assim mesmo eu pedi, sabe? Eu estava dirigindo no carro que eu estou precisando. Na época eu estava fazendo um curso sobre prosperidade, um workshop. Eu digo, como é que eu vou ensinar prosperidade às pessoas se eu estou no cheque especial? Não pode, né? Eu nunca mais tinha entrado no cheque especial. Fazia 2 anos que eu não entrava. Nesse mês eu me atrapalhei e entrei. E aí eu pedi a Jesus, Jesus, por culpa minha, não foi nem nada não, foi erro meu mesmo, desorganização. E eu disse, Jesus, me arruma R$ 3.000, porque como é que eu vou poder fazer esse curso sobre prosperidade, né, estando no cheque especial? E na hora que eu orei, pedi, invoquei Jesus, eu senti uma paz muito grande dentro do meu coração. A sensação que eu tive foi que eu fui atendido naquela mesma hora. Quando eu cheguei de noite, que eu fui dar plantão, eu olhei meu celular por acaso. Quando eu vi, tinha R$ 3.200 na minha conta estava positiva. E eu digo, que maravilha, como é que apareceu esse dinheiro do nada? Era uma colega minha que ela ia depositar com 15 dias. Esse detalhe, essa colega sempre atrasa, então sempre quando ela paga os plantões, ela paga atrasado. E nesse mês ela disse assim, Neves, eu tive uma ideia, toda vez eu fico atrasando seus plantões, pois esse mês eu resolvi adiantar. Eu adiantei mais de 15 dias seus plantões, tá aí. Então ela pagou todos os plantões do mês adiantado e cobriu meu cheque especial. Veja que coisa interessante. Então você também pode fazer isso. É muito simples. É você aumentar o seu padrão vibratório e você invocar a pessoa de Jesus e perguntar a ele o que você quiser e ele vai estar disponível ao seu lado a qualquer momento. A forma como ele vai se comunicar não importa. Você pode vê-lo pessoalmente, você pode sonhar com ele, você pode ter insight, mas eu garanto a você que ele vai dar um jeito de se comunicar com você, ok? Essa é a minha mensagem. Muita paz e muita prosperidade para você.